Bom dia, turma! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de lutas do terceiro bimestre, tá? E a luta de hoje será o sumô. Gente, o sumô, segundo a história, ele é originário do Japão e ele surgiu em 660 a.C., de um confronto entre dois deuses. Hoje, as tradições elas são mantidas, tá? E as regras elas continuam as mesmas, elas são seguidas. Como na gênese do esporte, como no início do esporte, os deuses eles continuam sendo os cultuados e homenageados em troca de proteção e de boas colheitas. O sumô no Brasil ele chegou por meio dos imigrantes, tá? No início do século XX. E, assim, falando um pouquinho sobre algumas regras do sumô, nós podemos dizer que ele tem o objetivo de demonstrar que a luta ela é feita sem armas, tá? De mãos limpas. E o lutador de sumô, ele usa apenas o mawashi na luta. O mawashi, ele é essa faixa de tecido grosso que é enrolada em volta da cintura do lutador e serve tanto para proteger as partes íntimas quanto para ser agarrada para efetuar golpes, tá? E aí, gente, o sumô ele tem uma essência na simplicidade. Ele é disputado dentro de um círculo com um piso de terra medindo 4,56 metros de diâmetro. E perde o lutador que não se mantiver dentro do círculo por vontade própria ou por pressão do adversário. O mesmo acontece se algum dos lutadores tiver contato com o solo com qualquer parte do corpo que não seja a sola dos pés durante 3 minutos. Ou seja, essa posição que eles se mantêm como se fosse uma posição agachada, é uma estratégia para eles se manterem estáveis, firmes, né? E não encostar a outra parte do corpo no chão que não seja a sola do pé, tá certo? O tempo, apesar de que eles precisam manter esses 3 minutos, o tempo médio das lutas, no entanto, duram aproximadamente 30 segundos. E devido ao elevado peso dos lutadores, né, vocês podem perceber que eles normalmente são grandes, pesados, uma vez que eles projetam o corpo do adversário, se projetam, né, sobre o corpo do adversário e o primeiro golpe é encaixado, fica muito difícil, gente, parar a evolução do corpo e geralmente a luta é definida. Então é uma luta que ela termina muito rápido, tá? Para ingressar no esporte, que é muito concorrido, adolescentes com idade entre 12 e 15 anos, eles são submetidos a um rigoroso exame físico. Gente, além disso, além do exame físico, os aspirantes às vagas, eles precisam se afastar por longo tempo dos amigos e familiares para se dedicar a uma austera rotina de acordar muito cedo, de treinar excessivamente. A alimentação deles também faz parte do ritual e mantém a tradição do esporte, tá? Os atletas, eles são bem pesados, porém, eles são saudáveis, tá? Após as refeições, existe um tempo para o descanso e mais treinos pesados na sequência, para que durante a noite, após o banho de ofurô coletivo, os atletas eles estejam livres para suas atividades pessoais. E esse esporte, gente, ele compreende tradições seculares que envolvem muitos segredos, complexos preparativos pré-luta, organização impecável e muito dinheiro envolvido. Porém, a simplicidade é a base de tudo e as hierarquias estabelecidas elas são respeitadas com extremo rigor. Bom, a gente não consegue perceber muito essa rigorosidade, esse treino excessivo, controle alimentar, mas realmente os atletas que se dedicam a essa arte marcial, eles se dedicam realmente a esse esporte, a essa doutrina, né?
Os novatos, eles precisam merecer determinados benefícios que só virão com o tempo. Portanto, no começo, eles têm a responsabilidade de fazer a faxina e a obrigação de dormir diretamente nos tatames, deixando os aposentados mais estruturados e individuais para os lutadores mais graduados, tá? Com mais reconhecimentos. E aqui nós temos alguns golpes do sumô, tá? Me desculpem se eu falar errado, mas é o Kotnagui, que é o arremesso que o sumotori, ao invés das mãos, ele usa o antebraço, vocês podem olhar na imagem. Tem o Tsurudashi, que é levantar o adversário, é o golpe mais vistoso do sumô, tá? Aí tem o Shiari, o Shigeki, o Watnegi, Yorikiri e Yoritaoshi. Me desculpe se eu errei nos nomes, tá? Mas aí vocês conseguem associar os nomes dos golpes às imagens, tá? Normalmente, prestem atenção que normalmente o lutador ele vai carregar ou projetar o adversário. Essa projeção, gente, é para fora do círculo, tá? Como nós vimos aqui na imagem, ó, o sumô ele acontece dentro desse círculo e aí caso o lutador consiga tirar o adversário do círculo ou derrubar esse adversário, ele ganha a luta, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Percebam que eu não coloquei tudo no slide, algumas coisas eu só expliquei. Anotem esse conteúdo ou imprimam no caderno, tá? E aquilo que eu só expliquei, vocês façam as anotações no caderno para não se perderem nas atividades, tá bom? Beijos e até a próxima aula.